Olá, espectadores, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Jorge Carneiro, dando sequência à nossa playlist sobre desvendando o OpenSUSE. Nesse vídeo eu vou estar mostrando o processo de instalação do OpenSUSE, tá? Vou estar fazendo uma máquina virtual. Eu já tenho o OpenSUSE nativo na minha máquina, né? Mas o LEAP, e vamos estar instalando o OpenSUSE Tumbleweed na máquina virtual. Tá? O processo de instalação é idêntico tanto do Tumbleweed quanto do LEAP. Então vai funcionar para os dois da mesma forma. Legal? Bom, vamos aqui para a tela do computador. Bom, pessoal, o primeiro passo é a gente fazer o download da imagem, tá? OpenSUSE.org. Aqui no site do OpenSUSE, a gente tem as opções aqui, né? Se a gente quer instalar o Tumbleweed ou o LEAP. Tá? Aqui existem outras opções, né? Mas a gente já sabe o que é o Tumbleweed. No vídeo anterior eu expliquei a diferença entre eles, tá? Os conceitos principais aí. Aqui ele vai estar falando, né? Sobre as características. Vamos aqui em Download. Então aqui em Download temos para MD64, temos o Offline Image, que é o que eu vou utilizar aqui, tá? Eu já fiz o download dessa imagem. O Network Image, que é menor, porém ele vai fazer o download conforme necessário. É vantajoso porque ele não baixa, por exemplo, todas as interfaces gráficas, né? Ele vai baixar somente o que você precisa, então acaba economizando espaço, não vai utilizar esses 4.3 GB do instalador offline. E aí temos para outras arquiteturas, que é o ARM64, temos para 32 bits, PowerPC, IBM e assim por diante, tá? No meu caso aqui, eu vou estar usando os 64 bits. Se você tiver no desktop, provavelmente é a arquitetura que você vai precisar usar. Legal? Feito o download, só guardar o download. Se vocês estiverem fazendo num computador pessoal em vez de uma máquina virtual, o Tumbleweed ele não tem live boot. Tá? Ele baixa o instalador direto, então não tem como você testar antes de instalar. Eu recomendo que vocês utilizem uma máquina virtual, tá? Ou então um PC que não tem problema de você formatar. Lembrando que quando a gente faz a formatação, a gente perde todos os dados. Beleza? Bom, vamos lá. Eu vou criar aqui numa máquina virtual. Novo. Eu vou colocar aqui no meu SSD. OpenSUSE Tumbleweed. Ele já reconheceu como OpenSUSE Tumbleweed 64. Legal? Vou selecionar aqui a imagem de disco. Está no Storage 3. OpenSUSE Tumbleweed. Abrir. A instalação desassistida não vou usar. Eu vou colocar aqui 4 GB de RAM. E vou colocar 8 no núcleo de processador. Vou colocar 8 aqui para ficar mais rapidinho. Disco rígido. Bom, vou habilitar o EFI. Disco rígido eu vou colocar 80 GB. Acho que deve funcionar com 50, 60 já deve ser mais que suficiente. Vou finalizar. Vou fazer aqui mais algumas configurações adicionais que vocês não precisam fazer, tá, pessoal? O processador está certo aqui. A aceleração KVM para Linux é melhor se vocês estiverem usando o VirtualBox. O display eu vou usar minha placa de vídeo e vou colocar 128 GB de memória de vídeo. Basicamente isso, eu vou usar a INAT, a rede. Show de bola, podemos começar. Iniciar. Vou deixar aqui modo tela cheia. E aqui a gente tem opções. Iniciar do disco, né, da máquina, ou fazer a instalação ou fazer a atualização. Vamos fazer a instalação. Vou colocar modo escalonado, que vai ficar melhor para vocês verem no vídeo. Carregando os drivers básicos, detectando o hardware da máquina, no caso máquina virtual.
Está fazendo a configuração de rede. Fez a atualização do instalador. Aí ele vai atualizar os repositórios. E aqui são contratos de licença, né? Tá? Tradução não oficial e tudo mais que ele vai falar sobre o contrato em si. Tranquilo, só dá um próximo. Ativar repositórios online durante a instalação, vou colocar assim. Aqui, pessoal, são repositório principal, tá? Repositório do próprio OpenSUSE, que são programas open source, tá? E esse daqui é os programas de terceiros, no OACS, beleza? Pode ativar tudo, principalmente se você tiver uma placa de vídeo aí da NVIDIA. Próximo. Está adicionando os repositórios e atualizando eles. E agora vamos iniciar a instalação em si. Bom, aqui ele vai perguntar qual ambiente que a gente quer selecionar. Então podemos selecionar GNOME, XFCE, KDE Plasma, genérica ou para servidor. Tá? Que aí é uma interface gráfica no modo texto. Tá? Então vamos lá. Eu vou selecionar aqui o KDE. Porque é a interface que eu já mais utilizo, é a mesma interface que eu estou utilizando no meu computador pessoal. Estou usando o GNOME com Fedora no trabalho, mas como é sobre o OpenSUSE, eu vou no KDE, que eu já conheço onde está cada coisinha. Independente da área de trabalho, vocês vão ter as mesmas ferramentas. Tá? O que vai mudar é o local onde elas estão, por isso que eu vou no KDE, que eu já sei onde está tudo certinho. Lembrando que KDE e GNOME vão consumir mais recursos de hardware, o XFCE é a mais leve. Tá? Aqui ele vai dizer o que ele vai fazer, então ele vai criar uma partição para o boot EFI, vai criar uma partição para a raiz do sistema, né, com BTRF, e vai criar um swap de 2 GB. Certo? Podemos avançar. Isso daqui, se você for um usuário mais avançado do Linux, você pode alterar as coisas, tá? Conforme sua necessidade. Eu estou fazendo aqui para iniciantes, para você que está começando agora no OpenSUSE, então eu vou usar o padrão que o sistema está declarando aqui. Está fazendo a sincronização do servidor de horas, né? O NTP, Network Time Protocol. Aqui ele já reconheceu onde eu estou, São Paulo, Brasil. Avançar. Nome usuário, nome completo do usuário, OpenSUSE. SUSE. Aqui login automático, né? Usar a mesma senha para root, tá? Eu vou deixar todos marcados aqui. Está dizendo que eu estou usando uma senha fraca, vou usar a senha assim mesmo. Aqui ele vai dar um resumo de tudo que será instalado, tá? Todos os componentes que vão ser instalados. Vou dar um instalar, instalar. Pessoal, aqui eu vou estar dando uma acelerada no vídeo, tá? Assim que terminar eu volto aqui com vocês. Beleza, pessoal? Finalizando aqui, ó. É só aguardar, não tem outro erro, tá? O sistema ele já vai reiniciar automaticamente. Já vamos fazer o primeiro boot do sistema. Bom, aqui é o Grub, tá?
temos outras opções. Se você estiver fazendo dual boot, eu sugiro que vocês instalem primeiro o Windows, por exemplo. Se for Linux não vai ter tanto problema, mas principalmente o Windows, antes de instalar o Tumbleweed, tá? Porque aí ele já ajusta aqui o Groove. Se eu instalo o Windows depois, né, de instalar o Linux, o Windows ele instala o gerenciador de boot dele por cima. E aí a gente tem que iniciar o Windows com um live, né? E ajustar o Groove, tá? Então, se for fazer dual boot, instale primeiro o Windows, depois você instala o Linux, tá? Bom, vamos iniciar aqui o OpenSUSE Tumbleweed. A primeira inicialização demora um pouquinho mais mesmo, que ele está fazendo as configurações iniciais. Legal, eu vou alterar a máquina virtual aqui para a tela cheia. Aqui é a telinha de boas-vindas, certo? README, documentação, entre outros. Tá? Eu vou colocar para ele não mostrar na próxima inicialização. Close. E aqui, pessoal, temos o nosso OpenSUSE com o KDE. Tá? Nos próximos vídeos eu vou estar demonstrando os primeiros passos, o que fazer após a instalação, que é ativar Flatpak, repositórios não oficiais, que é o Pacman, que tem muita coisa interessante, entre outras coisas. A gente vai ver o Discovery, né, que é a App Store do OpenSUSE, entre outras coisas, beleza? Bom, obrigado por assistir até aqui, espero que tenha ajudado vocês, até a próxima e tchau, tchau.